Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, já atrasado, né? Quase meio-dia, mas duas palavrinhas a respeito desta liturgia. A primeira leitura da carta aos Filipenses, capítulo 1, do 1 ao 11, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os seus bispos e diáconos. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Somente aqui tem uma informação importantíssima para nós. Tá? Com os seus bispos e diáconos. Não foi o imperador Constantino que fundou a hierarquia da igreja. Lá na comunidade de Filipos, já haviam bispos e já haviam diáconos à frente daquela comunidade. Não só dela. Aquela época em que o texto está sendo produzido, já havia uma igreja, já havia uma comunidade cristã que gozava de uma liderança, de uma hierarquia. Os graus da ordem já estavam ali estabelecidos. Mas não é a questão. Vamos em frente. No versículo 3 do capítulo 1 da carta aos Filipenses, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Sempre, em todas as minhas orações, rezo por vós com alegria, por causa da vossa comunhão conosco. Interessante, é muito lindo isso aqui, queridos. É muito importante. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Dou graças a Deus. Que bom se isso de nós fosse dito. Quando de nós alguém se lembra. É muito profundo isto aqui, queridos. É muito profundo. Mas chegando, vamos ficar por aqui mesmo. Dou graças a Deus todas as vezes que lembro de vós. O Salmo, que é o Salmo de número 110 ou 111, o salmista diz: eu agradeço a Deus de todo o coração. A mesma gratidão que está aqui, que Paulo diz: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, o salmista diz: eu agradeço a Deus de todo o coração. Porque as obras do Senhor são grandiosas. Elas merecem amor e admiração. Por isso eu agradeço a Deus de todo o coração. Os seus feitos são repletos de beleza e esplendor. A sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Eu agradeço a Deus de todo o coração, porque Ele dá alimento aos que o temem. Ele não esquece a sua aliança. Ele manifesta o seu poder. Entendamos isto, queridos. Na primeira leitura e no Salmo responsorial, nós temos aqui gratidão. Agradeço a Deus, dou graças a Deus quando lembro de vós. Quando eu olho para as maravilhas do Senhor, a sua justiça, que é eterna, ela permanece, eu agradeço ao Senhor. Mas quando nós chegamos no Evangelho,
Lucas 14, de 1 ao 6. Num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Não parou por aqui não. Então Jesus tomou o homem pela mão. Tomar pela mão significa ser solidário. Significa ajudar, significa comprometer-se com a vida, significa sentir a dor do outro, significa não ser insensível, significa amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quando Pedro e João foram entrando na porta formosa do templo, eles disseram para aquele homem: não tenho ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Imediatamente ele o pegou pela mão e o levantou. Seus pés e artérios e tornozelos se firmaram e ele passou a andar, a pular, a glorificar a Deus. Então, pegar pela mão é incomodar-se, é mover-se, é mostrar que temos fé. Porque a fé sem obras é morta, é ridícula, é suja, é cínica. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Aí Jesus diz o seguinte: se alguém de vós tem um filho ou um boi que caia num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder nada. Permaneceram em silêncio. O homem que Jesus curou era um homem hidrópico. A hidropisia é uma doença fetal. Desde o ventre da mãe, ele contraiu aquela doença lá. E um dos sintomas dessa doença é que a pessoa fica inchada. Eles conheciam aquele homem. Aquele homem não estava lá por um acaso. E Jesus faz a pergunta: se um boi ou um filho cair num poço num dia de sábado, vocês não o tirarão logo porque é sábado? Ficaram em silêncio. Ou seja, quando as pessoas estão inchadas com as suas leis, com os seus paradigmas, com os seus decretos, são reféns, escravos de uma lei que não tem misericórdia. É claro que eles nada responderam, ficaram em silêncio, porque fosse o boi ou o filho deles que caísse no poço no dia de sábado, eles não esperariam o próximo dia, eles os tirariam imediatamente. O que Jesus espera de mim, queridos? O que Jesus espera de mim? Este evangelho nos dá um norte para dizer o que Jesus espera de mim e de você também. Aquelas pessoas estavam confortáveis com aquela situação, estavam acostumadas com aquele homem. Aquele homem lhes era familiar, lhes era conhecido. Provavelmente ia com eles à sinagoga. Mas é muito diferente quando este homem está diante de Jesus. Isto aqui faz toda a diferença na nossa vida, queridos. Eu estou diante de Jesus?
Diante de quem eu estou? Há um convite para nós hoje, precisamos hoje colocar-nos diante de Jesus. Porque Ele pode determinar a nossa história. Não é interessante isso? Diante daquele milagre, eles ficaram em silêncio, nada a falar. Estavam cheios de si, das suas observâncias. Ficaram em silêncio. Não esqueça, quando aquele jovem rico ouviu de Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. O final do relato diz que aquele homem saiu triste, porque ele era muito rico. Saiu em silêncio. Há um chamado de Deus para cada um de nós hoje. Agradecer a Deus. Quando nos lembramos, quantas pessoas... Paulo, depois leia essa primeira leitura. Eu agradeço vocês, porque estiveram sempre conosco, mesmo à distância. Nunca nos abandonaram. É lindo Paulo dizer isto aqui. Será que nos lembramos das pessoas que nos ajudam? Rezamos ao menos uma Ave Maria por aquela pessoa. Aquela pessoa que lá no trânsito, lá no mercado encontramos. Quantas pessoas. Queridos, tem umas coisas interessantes na vida da gente. Um dia eu fui ao mercado e eu estava com 30 reais para comprar comida. Eu não consigo esquecer desta situação. E quando eu vi lá o que eu queria comprar, o que eu iria comprar, eu tinha que jogar bem pela metade Eu disse, eu vou em outro mercado. E quando eu vou saindo, eu encontro um senhor que estava entrando, claro, me conhecia. Ele disse, missionário, que bom que eu lhe encontrei aqui. Que bom que eu lhe encontrei aqui. Isso tem um negócio para lhe dar. Ele enfiou a mão no bolso e tirou, me deu 50 reais. Queridos, aquilo, até hoje eu não consigo esquecer daquilo. Uma coisa simples. Mas para mim foi muito grande. Para mim foi muito grande. Nos lembramos dessas pessoas? Nós rezamos pelas pessoas que nos estendem as mãos, que nos ajudam, que cuidam de nós, que são Deus na nossa vida? Sim, queridos, são pessoas que Deus envia para nos abençoar, para nos ajudar, para nos estender as mãos. Paulo está dizendo, eu agradeço, eu dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, e com alegria, queridos. Aqueles fariseus e mestres da lei, diante do que Jesus fez, eles ficaram em silêncio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Tentemos extrair alguma coisa dessas palavras para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que sobre todos nós desça a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.